Desde que o ser humano passou a viver socialmente, olhamos para o céu e vem em mente uma grande dúvida: o que tem lá em cima? Na antiguidade, eram usadas as constelações como uma maneira de identificar as estações do ano e ter noção de qual seria a próxima colheita ou quanta comida deveria ser estocada. Não só as constelações tinham um papel importante para a sobrevivência humana, mas como o Sol e a Lua eram venerados como deuses. O Sol no papel de algum deus poderoso e a Lua como uma deusa da fertilidade, tanto que usavam as fases da Lua para marcar as datas dos ciclos femininos. O homem que viu a Lua de perto pela primeira vez se chamava Galileu Galilei. O físico e astrônomo foi o primeiro homem conhecido a olhar para os astros através de uma lente de um telescópio, registrar e estudar o movimento dos corpos celestes. Apesar dele não ser o primeiro a colocar em dúvida o geocentrismo, foi com certeza o primeiro a causar o maior impacto sobre o assunto, numa era em que a religião ditava toda a verdade do mundo. Mas então, a era da simplicidade acabou. Com a primeira revolução industrial, vieram as máquinas e tudo mudou. Na década de 40, logo após a guerra que abalou o mundo com a derrota nazista, veio a guerra que apavorou o mundo sem conflitos diretos, a Guerra Fria. E com ela, a famosa corrida espacial para a primeira vez que o homem pisou em um local que não fosse a Terra. E é aqui que nossa história começa. Olá pessoas, tudo bem com vocês? Meu nome é Felipe e sejam bem-vindas ao Galilean. Hoje nós vamos falar sobre as missões lunares. Quantas missões foram? Por que não vamos mais para a Lua? E qual o contexto histórico por trás de tudo isso? Isso e muito mais. Sem mais delongas, vamos para o vídeo. Logo após a Segunda Guerra Mundial, entre os anos 1940 e 1950, iniciou-se a Guerra Fria. Uma guerra um tanto diferente. Até porque não houve conflitos diretos nessa guerra entre os seus países principais. Mas, se não houve conflitos diretos, o que teve nessa guerra de tão interessante? Bom, teve embates ideológicos, embates tecnológicos e embates geopolíticos. Apesar de ser uma guerra sem conflitos diretos, ela não teve nada de calma. Na verdade, por ambos os lados serem superpotências nucleares, tanto os Estados Unidos quanto a União Soviética, a população ficava extremamente tensa em relação à situação que acontecia naquela época. Quem acompanhava as notícias naquela época sabe a tensão que foi uma bomba nuclear poder cair em cima de algum país a qualquer momento. Mas felizmente, nada disso aconteceu. Pelo menos nenhuma bomba nuclear caiu na casa de ninguém, em nenhum país. Mas teve um embate super interessante nessa época, que foi um embate tecnológico. Na verdade, foi mais interessante ainda, foi a corrida espacial. A corrida espacial foi para determinar qual superpotência ia conquistar o espaço primeiro, os Estados Unidos ou a Rússia, que na verdade na época se chamava União Soviética. Ambos os lados tinham em suas mãos especialistas de foguetes avançados alemães que vieram da Segunda Guerra Mundial. Eles foram deixados para trás naquela época e ambos os países pegaram um pouco para si. Entre eles estava Wernher von Braun, um dos maiores especialistas de foguete daquela época. A corrida espacial começou com a União Soviética lançando seu primeiro satélite para o espaço, o Sputnik 1. Os Estados Unidos, em resposta, em janeiro de 1957, lançou o Explorer 1, seu próprio satélite espacial. Logo após isso, vieram respostas atrás de respostas. E a União Soviética resolveu lançar o seu primeiro homem ao espaço, Yuri Gagarin, a bordo da Vostok 1, no início da década de 60. Ele passou cerca de 47 minutos no espaço. O país americano, não satisfeito com a conquista soviética, bradou para o mundo sua brilhante ideia, mais ousada que os soviéticos, em maio de 1961, através do discurso de John Kennedy. I believe that this nation should commit itself to achieving the goal before this decade is out, of landing a man on the moon and returning him safely to the earth. E então assim, começou o programa Apollo. Antes dele vieram outros dois programas, Mercury e Gemini, mas o programa Apollo era especial, já que ele tinha a capacidade de carregar 3 pessoas em seu módulo. Apollo 1 foi o primeiro programa tripulado que ia em direção à Lua, utilizando-se do poderoso foguete Saturn V, ou em tradução livre, Saturno V. A equipe de tripulantes contava com 2 veteranos, Virgil Grissom e Edward White. Esse que foi o primeiro a fazer uma caminhada espacial, que é basicamente quando você sai da nave no meio do espaço.
e o terceiro tripulante, menos experiente, se chamava Roger Chaffee, que seria o homem mais novo a ir para a Lua, ou até mesmo ir para o espaço. Isso ele seria, se não tivesse dado um problema no lançamento do foguete. E, infelizmente, os 3 astronautas morreram naquele dia por causa de um curto-circuito no interior da cabine e pelo excesso de oxigênio utilizado na nave naquele voo. O acidente foi tão grave que fez com que o Apollo 2 e 3 mudassem de nome e só ocorresse outro voo tripulado mesmo no Apollo 7, em outubro de 1968. Já o Apollo 8 ele foi o primeiro voo a orbitar a Lua, e o Apollo 9 e 10 fizeram a mesma coisa, só que agora testando o módulo lunar. E, ufa, foi um breve contexto histórico para a gente entender a situação. Aí sim, agora a gente chegar no primeiro voo tripulado que deu sucesso, o Apollo 11. No dia 20 de julho de 1969, 3 tripulantes embarcaram a bordo da Saturno V para uma missão conhecida como Apollo 11. São eles Neil Armstrong, Buzz Aldrin e Michael Collins. Esse último que infelizmente faleceu esse ano, no dia 28 de abril, com seus 90 anos. Com uma tecnologia computacional utilizada muito menos potente que o seu celular e com cerca de 6 horas de viagem, o módulo Eagle, ou Águia em português, pousou na Lua finalmente. Neil Armstrong foi o primeiro homem a pisar na Lua definitivamente dessa vez. E em seguida desceu Buzz Aldrin, mas não se engane, apesar de Neil Armstrong ser extremamente histórico, a bordo daquele módulo, dos dois, Buzz com certeza foi o mais importante, já que ele estava controlando o módulo lunar e se alguma coisa desse errado, estaria tudo nas costas dele, inclusive sua própria vida. Além disso, Neil e Buzz passaram cerca de 21 horas na Lua, até finalmente se encontrarem com Collins. Foi deixado para trás naquele dia a bandeira americana e a base do módulo lunar, além de, é claro, eles coletaram amostras da Lua para levarem de volta para a Terra. Já a segunda missão bem-sucedida para a Lua foi o Apollo 12, teve seu início em 14 de novembro de 1969. Os astronautas Pete Conrad, Richard Gordon e Alan Bean quase não conseguiram sair da Terra por conta do mau tempo naquele dia. O Saturno V foi atingido por 2 raios enquanto tentava decolar, mas tudo correu bem e a situação foi controlada. Quem ficou orbitando na Lua dessa vez foi o Gordon, enquanto os outros 2 ficavam na Lua realizando uma série de experimentos científicos, testes sísmicos, testes de atmosfera, testes de temperatura, enfim. A volta dos tripulantes foi outro sucesso e, dessa vez, foi uma série de vitórias científicas. O mesmo sucesso não ocorreu com a missão seguinte, o Apollo 13, a missão que teve como uma famosa frase, Houston, we've had a problem, que inspirou um filme de mesmo nome estrelando Tom Hanks. This is Houston. Say again, please. Houston, we have a problem. Acontece que um curto-circuito no ventilador do tanque de oxigênio causou uma explosão nesse compartimento e os astronautas tiveram que fazer uma série de literalmente gambiarras para poder conseguir sair daquela situação. Então eles se enfiaram no módulo que era para pousar na Lua, orbitaram a Lua como impulso e voltaram para a Terra. E tudo isso ocorreu 56 horas após o seu lançamento, no dia 11 de abril de 1970. Tudo deu certo e os astronautas James Lovell, John Swigert e Fred Hayes foram resgatados no meio do Oceano Pacífico para a alegria de toda a equipe. Felizmente, tudo deu certo nas próximas missões, incluindo o Apollo 14, que teve seu lançamento feito no dia 31 de janeiro de 1971, com os tripulantes Alan Shepard, Stuart Rosen e Edgar Mitchell. Essa aqui foi mais uma missão para fazer experimentos científicos, desta vez sísmicos, experimentos de retroreflector e até mesmo plantaram algumas sementes na Lua e trouxeram de volta para a Terra. Ficaram conhecidos como sementes lunares. Tem uma história interessante sobre essa missão, até mesmo engraçada, até porque Alan Shepard queria ser o primeiro homem a jogar golfe na Lua. Então ele levou algumas bolas e um taco e, bom, olha essas cenas. No Apollo 15, os Estados Unidos já dominavam o espaço e agora queriam explorar a Lua. O incrível veículo explorador lunar. Isso mesmo, eles levaram um carro para a Lua. Como? Bem,
Era um veículo dobrável, então quando era dobrado ele ocupava cerca de 1 metro quadrado. E aí poderia caber no módulo lunar junto com os 2 tripulantes. A missão ocorreu no dia 26 de julho de 1971, com os tripulantes David Scott, James Irwin e Alfred Warren. Decolaram para o espaço e a missão em solo lunar perdurou entre os dias 30 de julho e 2 de agosto, sendo uma das mais longas. Além do veículo, a jornada teve 2 outros fatores relevantes. A primeira é que fizeram o famoso experimento de Galileu, com a pena e um martelo. Eles jogaram os 2 ao mesmo tempo e viram quem ia cair primeiro. Para não surpresa dos físicos, os 2 caíram ao mesmo tempo. And I'll drop the 2 of them here and hopefully they'll hit the ground at the same time. How about that? O outro fator relevante que ocorreu nessa missão foi que os astronautas levaram um envelope não autorizado para a missão e coletaram material lunar para vender. Foram severamente punidos por essa ação e até nunca mais foram para o espaço por causa disso, ofuscando a grandeza da missão. Muito parecido com o Apollo 15, o Apollo 16 foi uma missão bem sucedida, tranquila e sem escândalos. O lançamento ocorreu no dia 16 de abril de 1972. A ideia foi fazer mais do mesmo, mais exploração espacial e experiências científicas. John Young, Charles Duke e Ken Mattingly foram escolhidos da vez e concluíram a missão mostrando o crescimento do programa Apollo e até mesmo a limitação da tecnologia na época. E finalmente chegamos à última missão, a Apollo 17. Foi mais um sucesso. A curiosidade da missão é que pela primeira vez levaram um geólogo para a Lua. O nome dele era Harrison Schmitt, e ele era um profissional da área, acompanhado de 2 outros astronautas, Eugene Cernan e Ronald Evans, esse que ficou orbitando o espaço. A missão foi cheia de recordes, como a de maior tempo na Lua, a de maior quantidade de material coletado, fotografias tiradas e distância percorrida. Graças às missões anteriores, os astronautas já estavam preparados e já sabiam o que fazer, mostrando o total sucesso do programa Apollo para a década de 70, cuja tecnologia era limitadíssima. O foguete foi lançado no dia 7 de dezembro de 1972 e a volta ocorreu no dia 19 de dezembro do mesmo ano, dando um fim às viagens do homem à Lua por enquanto. E por que será que a gente não vai mais à Lua, hein? Primeiramente, o programa Apollo, além de uma jornada científica, era uma jogada política. Estava no meio da Guerra Fria e para os Estados Unidos se mostrar um país superior tecnologicamente, ele tinha que fazer muito mais do que a União Soviética fez, mostrando que eles tinham total capacidade de dominar a situação por inteiro. Além disso, a viagem à Lua é extremamente caro, custa bilhões de dólares e custou na época. Uma missão assim não faz sentido mais ir, até porque todos os experimentos que a gente devia fazer e todos os materiais que a gente devia coletar já foram coletados, deixando nada de muito relevante para se fazer na Lua. A não ser, é claro, restando apenas as viagens lunares de pessoas comuns, quem sabe futuramente. E por que será que a União Soviética não mandou ninguém à Lua? Bom, primeiro que a União Soviética não tinha interesse político de mandar ninguém à Lua, mas havia um homem que queria fazer com que isso desse certo. O nome dele era Sergei Pavlovich Korolev. Ele preparou projetos para que isso acontecesse, mas morreu antes do projeto ser concluído, e o foguete N-1 da Rússia não tinha muita estabilidade de voo e nem conseguia chegar muito longe. Então, as missões para tentar ir à Lua foram um fracasso. Mais uma curiosidade, a NASA, a Agência Espacial Americana, tem planos para mandar mulheres à Lua até 2024 por meio do programa Artemis. É um projeto muito bom, que além de provar a todos que é possível ir sim à Lua, leva também um pouco de representatividade para o espaço. Espero que tenham gostado do vídeo. Não esqueça de deixar o like, compartilhar o vídeo com seus amigos e se inscrever no canal caso não sejam inscritos. E que esse vídeo tenha te ajudado a conhecer um pouco mais sobre as missões lunares. Então, até mais!